Eu me chamo José Rivaldo Santos, nasci na cidade de Ribeirópolis, no estado de Sergipe, no dia 25 de outubro de 1935, filho de Fenelon Francisco dos Santos e Doralice Góes Santos. Me formei pela Faculdade de Direito de Sergipe e ingressei na magistratura no dia 28 de fevereiro de 1970. Olha, minha infância foi agradabilíssima. Eu tirei o curso primário, em seguida fiquei até os 14 anos e depois vim estudar em Aracaju, onde eu fiz o exame de admissão ao ginásio, no Colégio Tobias Barreto. Lá estudei os 4 anos do ginásio. Em seguida, fui estudar no Ateneu, o curso clássico por 3 anos e ingressei na Faculdade de Direito, aonde fiz o curso durante 5 anos. Como eu não tinha nenhum parente, nem minha família aqui em Aracaju, eu, na verdade, fiquei interno por 4 anos aqui na rua de Pacatuba. E foi aonde eu realmente tirei o curso ginasial para ingressar no Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu Sergipense. Era agradabilíssimo. Fui colega de Pascoal Nabuco, fui colega de José Carlos de Souza, Humberto, Lauro Pacheco, Thierry Gonçalves de Santana. O nosso chefe, presidente e proprietário era o professor Alcibiades Melo Vilas Boas. Então, eu gostei demais do colégio. Travesso, esse pau de arara afoito, e eu gostei demais do Colégio Tobias Barreto durante o internato. Mas não dava saudade da família não, doutor Rivaldo? Para lhe ser sincero e honesto, não, porque éramos mais ou menos 150 pessoas, 150 internos. Então a gente se divertia muito. Tinha o sábado e o domingo, que eram liberados para a gente conhecer Aracaju. E aí, sinceramente, como eu não senti essa falta toda. Mas ia de vez em quando em Ribeirópolis? Ribeirópolis nós tínhamos que ir na Semana Santa, férias, e também nas férias de São João. E concluía o ano em dezembro. Há um fato bem curioso durante esse período. Cada aluno interno tinha a sua mala de couro. E a gente levava essa mala de couro nas costas até aqui à frente da rodoviária, se é que eu posso chamar de rodoviária, que era aqueles prédios, aquelas plantas, aquelas árvores aonde ficavam os ônibus estacionados, porque Aracaju não tinha rodoviária. Aí de lá pegava o ônibus e que realmente ia para Ribeirópolis. Não tenho a menor dúvida, fiz grandes amizades nos 2 colégios. Tanto assim que eu fui até eleito o melhor colega no Tobias Barreto. Fui eleito o melhor colega dos internos. Já no colégio também, Ateneu Sergipense, eu quero lhe dizer que eu fiz grandes amizades, mas grandes amizades. Eu sempre fui afoito, amigueiro. E lá eu conheci muita gente, Marcelo Oliveira, Tom, eu conheci Bombinha, que era conhecido o nome dele é José Severiano. Fiz o curso clássico, colega de Léa, irmã de Santos Mendonça, fiz inclusive amizade com um número de jovens daquela nossa época. Professores, era professor Ofenísia Freire, Tetes Nunes, Gonçalo Hollenberg, professor Ismael, professor... uma enormidade que no momento eu estou ligeiramente esquecido. Eram bons professores? Excelentes professores, que tanto assim, eles foi quem criaram a Faculdade de Direito.
O Ateneu era tido naquela época como uma verdadeira universidade de intelectuais. Os melhores professores que existiam em Sergipe, que foram para a Faculdade de Direito, vieram do Colégio Estadual de Sergipe. Olha, eu vou lhe contar um fato fenomenal. A coisa mais extraordinária que existe no ser humano é o desejo dos pais. É como se fosse um enviado do Espírito Santo. Quando eu nasci em 1935, em Ribeirópolis, a parteira chegou para meu pai e minha mãe e disse: seu Fenelon, esse menino é forte demais, ele vai ser um tangedor de bois. Porque naquela época, quem tinha um carro de boi eram as pessoas filhas de classe média. Aí papai se virou para ela e disse: Veleda, era o nome dela. Veleda, meu filho vai ser um juiz de direito. Olha, colocou com a mão. Colocou com a mão. Isso no primeiro momento que eu cheguei neste mundo. E não deu outra. Será que ele falou isso? Já tinha algum... Ali foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu não tenho a menor dúvida. Quando o papai disse que eu seria um juiz de direito, ali foi o Espírito Santo que falou por intermédio dele. Eu não tenho a menor dúvida. E aí, então, quando o senhor foi fazer o vestibular, então o senhor já tinha essa... Eu já conhecia a história que ele queria, e aí eu realmente estudei para valer, e passei logo no primeiro vestibular que eu fiz na Faculdade de Direito. Foi uma época excelente. Eu entrei na faculdade em 1957. E foi realmente, ela já existia há uns 2 ou 3 anos. Aí, já com 18 anos de idade, eu vou lhe dizer que foi agradabilíssimo. Muito agradável. Aracaju era tranquilíssimo. Fizemos grandes amizades, colegas meus que depois se formaram, José Álvaro, Zé Alves Neto, Clara Leite, Antônio Góes, meu primo carnal e amigo e irmão. Amigo e irmão, que saudade eu tive quando do falecimento dele. Sofri espetacularmente. Então, um sem número de pessoas que ingressaram na magistratura: Barreto Prado, Aloysio Abreu, Rinaldo Costa Silva, Nolasco. Quer dizer, essa turma toda que conheci e fiz amizade na Faculdade de Direito de Sergipe. E os professores, eram bons professores também? Os melhores que poderiam se imaginar até agora. Até hoje, eu acredito que não existe professores com a competência de um Manuel Cabral Machado, de um Gonçalo Hollenberg Leite, entendeu? Luiz Garcia. Eram pessoas com muita competência e muita inteligência. Olha, eu na faculdade eu gostava mais de direito penal. Realmente, agora, por outro lado, tinha umas matérias que eu tinha verdadeiro pavor. Por exemplo, direito administrativo. Que coisa ruim, na minha opinião, estudar direito administrativo. Mas tinha que estudar. Direito condicional, realmente eu gostava. Direito civil, mas para valer mesmo era direito penal. E o direito penal tinha um professor excelente, o desembargador Unaldo Santa Flor Cardoso. Ele sabia transmitir a matéria e a gente quase que não estudava no livro, porque as aulas eram suficientes para a gente entender e assimilar tudo que era dito. Garcia Moreno, medicina legal. É verdade. É isso aí. Quando eu me formei em 1962, eu fui advogar, mas logo em seguida eu fui realmente nomeado promotor público da comarca de Itabaianinha. E lá exerci essa função, sendo juiz,
um dos homens mais íntegros deste país, que foi o desembargador Antônio Vieira Barreto. Ele foi quem me espelhou na honestidade, na dignidade, no respeito, na humildade, na sinceridade, no valor humano. O desembargador Antônio Vieira Barreto, ele foi singular em Sergipe e no Brasil. Ele é o pai de uma juíza de direito aqui no nosso tribunal. Ninguém foi igual a ele. Por que ninguém foi igual a ele? Ele foi grande demais. Ele foi grande na grandeza espiritual e na grandeza profissional. Há um fato bem curioso. Eu promotor, ele juiz. Aí chegou uma mulher para dar um presente a ele por ter decidido lá um processo. Um capão que não era tamanho. Aí ele disse: minha senhora, eu quero lhe dizer que eu decidi a questão da senhora com justiça. A senhora tinha todos esses direitos e eu não recebo propina. Aí a mulher disse: não, doutor, não é uma propina não, é um capão. Sabia o que era. O senhor ficou quantos anos como promotor? Atuou aonde? 4 anos na comarca de Itabaianinha, substituindo de vez em quando a comarca de Tobias Barreto. Agora, na magistratura, que eu fiquei 15 anos no interior, aí eu percorri o interior quase todo. E aí como é que foi para fazer o concurso? O senhor estudou muito? Estudei. Era um concurso difícil? Era difícil, mas o concurso era difícil. Para que você tenha uma ideia, eu comecei casado recentemente e, por que não dizer, estudava o dia e quase à noite. Durante 6 meses me envolvi com essa problemática. Eu, meu primo Antônio Góes e o outro juiz que foi também bem sucedido, Manuel Cândido, desembargador. Então nós 3 estudamos 6 meses aqui na rua de Santa Amaro, onde era a nossa residência. Era um grupo de estudo então que você... Era um grupo de estudo. Era um grupo de estudo. E os 3 foram aprovados? Os 3 foram aprovados. E sem nenhuma modéstia, Gilson Góes foi em primeiro lugar, que ele era juiz de direito na Bahia. Em segundo lugar, foi o meu primo Antônio Góes. Em terceiro lugar, foi a desembargadora Josefa. E em quarto lugar, foi este cabeçorra José Rivaldo Santos. Olha, eu fui nomeado para a comarca de Aquidabã, porque o governador Lorival Batista decidiu a nomear os aprovados por ordem de classificação. Então, Gilson Góes foi para Itabaiana, Antônio Góes foi para Tobias Barreto, Josefa Paixão foi para Capela e eu fui para Aquidabã. Jonalter foi para Dores. Olha, eu quero lhe dizer que quando eu assumi a comarca de Aquidabã, em 1970, era de uma dificuldade enorme. Em primeiro lugar, o magistrado não tinha funcionário como nós temos hoje aqui. O juiz de direito, ele tinha que realmente decidir, proferir suas decisões de sentenças, datilografando, tinha que aprender datilografia e, consequentemente, não tinha apoio, não tinha colaboração. O Tribunal de Justiça era tão pobre que não dava livros. Então a gente, apesar de ganhar, de ter uns vencimentos, parcos vencimentos, mas tínhamos que comprar livros para estudar. E foi o que eu fiz. E todos os colegas fizeram. E em Aquidabã eu fiquei por 5 anos. Não tinha fórum, né?
quero lhe dizer que não só Aquidauana, como o estado de Sergipe, não tinha fórum. Em Aquidauana nós fazíamos as audiências na prefeitura, na sala da prefeitura e também na Câmara de Vereadores de Aquidauana. Naquela época o Tribunal de Justiça obrigava o juiz a residir na comarca. E aí eu não fui exceção e residi na cidade de Aquidauana durante um ano. Depois de um ano, nós resolvemos ficar de terça-feira até sexta. Mas o senhor acha que era importante essa presença do juiz sempre na cidade? Importantíssimo, impõe um respeito à coletividade, mas é de uma necessidade fora do comum. O juiz ali presente, os jurisdicionados, a comunidade, ela fica temerosa de fazer qualquer bobagem, porque o juiz está ali para realmente tomar todas as providências. E o juiz naquela época era uma pessoa muito forte, era um respeito fora do comum, entendeu? Porque o juiz praticamente mandava no promotor e no juiz e no delegado. De Aquidauana eu percorri um sem número de comarca. Por exemplo, de lá fui para Riachuelo, de Riachuelo fui para Laranjeiras, de Laranjeiras fui para Propriá, de Propriá fui para Neópolis, de Neópolis fui a Lagarto, São Cristóvão, Itapuranga da Ajuda, Frei Paulo, Campo do Brito, para vir a Aracaju, a 4ª Vara Criminal e, por último, no Juizado da Infância e da Juventude. Qual era a principal dificuldade de trabalhar no interior naquela época? Olha, em primeiro lugar, os oficiais de justiça não tinham a menor colaboração do Tribunal de Justiça. Por quê? Eles iriam entregar os mandatos de bicicleta, montado em animais e a pé. Porque, na verdade, também o tribunal não teve essas grandes culpas, porque era muito pobre, o estado de Sergipe era muito pobre, mas muito pobre mesmo. Então não dava essas condições para que os seus serventuários se desempenhassem uma função a contento. Não dava de jeito nenhum. Por outro lado, nós, magistrados, como eu e outros, nós íamos de ônibus coletivo para as comarcas. Primeiro porque não tínhamos condições financeiras. Eu fui promovido para Propriá. De Propriá requeri minha remoção para a comarca de igual entrância, que é Lagarto. De Lagarto, eu requeri também minha remoção para a comarca de Aracaju, de igual entrância, para a 4ª Vara Criminal. Então, o senhor ficou quanto tempo na 4ª Vara Criminal? Na 4ª Vara Criminal eu fiquei 3 anos. Como é que foi essa época? O senhor gostava? Não gostei de jeito nenhum. Porque depois de algum tempo, eu só fiz processo de pessoas humildes, pobres e pretos. Eu disse, vem cá, e a classe média não pratica crime não, E só tem esse povo aqui, São os delinquentes de Aracaju, E aonde estão os crimes daqui? Que eu não estou vendo nenhuma pessoa que se diz importante ou de classe média razoável. Aí eu não aguentei. Vagou a vara do Juizado da Infância e da Juventude e houve até uma pessoa, o Coronel André Lucas. Coronel André Lucas, que o filho dele é juiz de direito, ele chegou para mim e disse, doutor Ivaldo, eu fui informado que o senhor vai sair da 4ª Vara Criminal e vai para o Juizado de Menores. Naquela época se chamava Juizado de Menores. Eu disse, vou, coronel. Vou porque aqui não dá para mim, para meu espírito. Eu disse, por que o senhor quer encerrar sua carreira profissional indo para o Juizado de Menores que não tem nenhuma importância?
Eu disse, seja o que Deus quiser, mas eu vou é para lá. Foi em que ano? Foi em 1983. E aí o senhor foi. Aí eu fui. E como é que foi? O senhor, o pessoal da década de 80 e 90 lembra muito do senhor como juiz de menores, né? Diz que o senhor era um juiz muito justo, né? Mas na defesa da criança. Da criança, criança para mim, quando erra, é porque na retaguarda tiveram pais que erraram. Porque eu lhe digo com toda sinceridade, eu tenho 4 filhos. Por que meus filhos não foram delinquentes? Porque tiveram um pai e uma mãe para dar educação. Agora, mãe para mim não é a que pare. Mãe para mim é a que dá amor, é a que dá realmente presença, é a que dá segurança, é a que dá saúde, é a que faz com que aquele ente querido seja realmente um cidadão digno de 20 séculos de civilização cristã. Essa aqui é a verdadeira mãe. Agora, mãe de Nambu, que põe os ovos e abandona, não, e eu coloquei muita mãe na cadeia, viu? Muita mãe e pai. No juizado, é assim, o senhor vai ter que pagar pela sua irresponsabilidade e ausência no trato com sua família. Olha, eu quero lhe dizer que a sociedade aracajuana e a família aracajuana me engrandeceu realmente com o cuidado que eu tinha com a família deles. Porque realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente eu fiz cumprir com muito amor. Mas com muito amor mesmo. Então a família aracajuana, ela me olhava com bons olhos. Como é que o senhor avalia a importância do ECA, naquela época e também hoje, para a criança e o adolescente? Olha, eu quero lhe dizer que eu fui um dos autores da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com Alírio Cavalieri do Rio de Janeiro, Liborne Siqueira, o irmão de Jorge Uchoa, irmão do presidente, do chefe, do diretor da universidade, o professor Uchoa. Eu fui realmente, participei também com Moacir Rodrigues Danilo, juiz da infância e da juventude de Porto Alegre. Eu não sei se eu falei em Aguinaldo Bahia Monteiro de Salvador, doutor João daqui de Recife. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fico triste quando alguém diz: esse estatuto é para ser aplicado na Suíça, na Suécia, na Europa, nos Estados Unidos. Não, meu amigo, esse estatuto tem que ser aplicado aqui em Carira, aqui em Poço Verde, aqui em Sergipe, porque é uma obra-prima feita por advogados, juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais. Quer dizer, aquilo ali não foi feito de uma hora para outra, não. Durante muitos anos de pesquisa e de trabalho. Agora, lamentavelmente, é que poucos magistrados e pouca gente da coletividade ou comunidade cumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero lhe citar um fato que mais me entristecia. Quando a sociedade e a coletividade vê uma criança de 5 a 10, 15 anos, maltrapilhas, sujo, dormindo no relento, e vai se dirigindo a ele logo com a seguinte pejoração: aqui é um trombadinha. Mas eu lhe pergunto,
Com que direito você tem de chamar um ser humano, uma criança de trombadinha, se você nunca fez nada por essa criança? Direito dessa natureza quem tem são os ditadores, perversos e cruéis, que não sabem cumprir a lei e os deveres. Mas nós, cristãos, temos que realmente olhar primeiramente para essa situação e não já ir condenando. Quando eu me aposentei, mas eu me aposentei com todo entusiasmo de vida ainda, com toda a saúde, eu disse, meu Deus, mas vem cá, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí chegou um cara lá em casa e disse, Zé Ivaldo, eu estive fazendo uma pesquisa e você é um cara muito querido aqui em Aracaju. Você permite meu partido lhe candidatar a deputado estadual? Eu disse, permito. E não é que ele me candidatou e eu fui eleito deputado estadual. Foi em que ano? Foi em 1995. Aí foi um mandato só? Foram 2. E reeleito. O senhor gostou de ser deputado? Não. Por quê? Porque é o seguinte, e agora que eu tenho ciência e consciência, porque também não gostei. Porque no lugar onde não existem amigos, os adversários do político são seus correligionários. Se puder lhe destruir, ele destrói. E eu lendo os sermões do padre Antônio Vieira, ele diz que a política é o maior aliado de Satanás. Se você não é amigo de ninguém, se você é um cara que não é leal, que não é sincero com seus próprios colegas, é porque você é amigo de Satanás, que não é amigo de ninguém. Olha, quando eu fui eleito, eu fui a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e lá eu consegui cópias de projetos de lei que foram elaborados em prol da família e da criança carente e abandonada. E trouxe para Aracaju. Para decepção minha, a Assembleia considerou inconstitucional e só aprovou quando ninguém queria realmente essa lei, o cinto de segurança. Fui eu que apresentei e certa feita o ex-prefeito de Santa Luzia do Itaí disse, Zé Ivaldo, quando você entrou com um projeto e aprovado do cinto de segurança, eu só não disse que você era bonito, o resto eu disse. Mas eu venho aqui para lhe pedir desculpa e perdão. Eu disse, por quê? Porque o cinto de segurança salvou minha vida aqui na Avenida Pedro Calazans. E hoje o cinto de segurança é indispensável, no Brasil todo. E quero lhe dizer que naquela época do nosso mandato, não tinha lei federal obrigando o cinto de segurança. Tinha não. Então, o senhor considera um dos seus projetos mais importantes? Foi sim, porque o cinto de segurança tem salvo muita gente. Olha, quando me aposentei, eu tinha convicção plena de que não pisei na bola. Eu tinha convicção plena de que tudo em minha casa entrou pela porta estreita e apertada da dignidade. Então, eu era muito tranquilo. Eu fui muito tranquilo, mas muitíssimo tranquilo. Tudo que entrou em casa foi com muito respeito e dedicação. A maior grandeza que eu tenho é quando meus filhos dizem, papai, o senhor é um cara diferente realmente de todo mundo. Eu disse, por quê, meu filho? Porque
o senhor é um homem pobre. Eu digo, não, não diga que eu sou pobre não, porque pobre é Satanás. Eu sou um homem que tudo que chegou em casa foi com minhas mãos limpas. Eu tenho minhas mãos limpas e desafio a humanidade para provar o contrário. Isso é muito bom, né? Oh, que tranquilidade! Oh, que tranquilidade! Então, eu quero lhe dizer que eu vivi a minha vida, o Espírito Santo me comandando, eu sem saber, hoje eu sei. Hoje eu sei que eu sou comandado pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo e a Santa Virgem Imaculada Conceição. Santíssima Virgem Maria, Mãe do nosso querido Deus e nossa Mãe, que está aí para zelar, proteger e realmente na proporção que nós nos entregamos à Santíssima Trindade e a ela. Eu tenho a maior alegria do mundo de amanhecer o dia, ir para meu gabinete e pegar minha Bíblia e pedir ao Espírito Santo para me iluminar. Porque nas Escrituras Sagradas, toda vez que a pessoa lê um texto, lê diferente. É que o Espírito Santo ilumina de uma maneira, pode ser até diferente. Então eu quero lhe dizer que hoje eu sou um homem perseguido pela felicidade. Sou um homem muito feliz. Então é um hábito que o senhor tem, ler a Bíblia todos os dias? Tenho. Todos os dias. Olha, o magistrado é um mandatário de Deus. Está lá escrito, viu? No livro de Moisés. Então, se ele é mandatário de Deus, ele tem que se comportar como um mandante e ordena. Agora, o mundo é diferente. Eu estou falando em Moisés, 1500 anos antes de Davi. Davi, 1000 anos antes de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, 2000 anos agora. Então, é o seguinte, o magistrado ele tem que se conformar, é um sacerdote. O magistrado tem que ser um sacerdote. Se conformar com a profissão. Quem não quiser ser magistrado, sacerdote, vá ser advogado. Vá para a indústria. Vá trabalhar em outro lugar. Porque na riqueza de magistratura não existe. Tem que se conformar com seus vencimentos. E vencimento de magistrado só dá para ele viver. Ele e a família dele. Assim sendo, eu quero lhe dizer que a comunidade que está realmente também desorientada, não há mais respeito de ninguém com ninguém. Nós temos 60 mil seres humanos mortos por ano neste país. Nenhuma guerra morre essa quantidade de pessoas. Então é o seguinte, a população, a coletividade, ela perdeu o rumo do amor ao próximo. Nós não estamos amando ao próximo e muito mais ainda a Deus. E o resultado é que está tudo aí de cabeça para baixo. Na verdade, quando eu vejo alguém criticando a magistratura, eu fico realmente triste, porque ele não sabe também o sacrifício que faz o magistrado para desempenhar o seu papel. Os dedos das mãos não são iguais. Ovelhas negras existem em qualquer rebanho. Mas, no cômputo geral, a magistratura, principalmente de Sergipe, é muito boa. Sabe por quê? Eu estava em Salvador e ouvi uma palestra de um advogado da Bahia que disse o seguinte: olha, quem quiser ir ver o que é justiça, vá para Sergipe.
Isso eu vi. Vá para Sergipe. Isso eu vi em Salvador. Então a nossa magistratura é excelente. E o que é que tem de diferente aqui que o senhor acha que torna a magistratura tão boa, a magistratura de Sergipe? Olha, primeiro porque é pequeno, né? Nós somos um número de 80 a 100 magistrados. Todo mundo se conhece. Então qualquer queda, qualquer procedimento irregular cai praticamente na opinião pública. E todo mundo se cuida. Não quer que seja o nome dele avacalhado. Olha, eu quero lhe dizer que a história tem que ser conservada. Quer dizer, tudo que vocês estão fazendo para colocar no memorial é mais do que interessante para daqui a 20, 30, 40 anos, essas pessoas que irão nascer e morar aqui saberem como realmente se procedia e os costumes dos seus ancestrais. É uma memória.